Daniel Park é um dos personagens mais poderosos de Loquismo e por isso hoje trago essa comparação de como ele se sairia contra outros universos. Candidato à lenda da segunda geração junto de Johan Seong, Daniel é um jovem branco com um corpo definido e com músculos notáveis. Ele no seu modo de instinto superior é declarado poder utilizar todos os tipos de artes marciais. Agora indo para o universo de One Punch Man, a galera tem a mania de superestimar todo o personagem da obra simplesmente por fazerem parte do universo do Saitama. Logo muitos concluem que qualquer figurante venceria Daniel. Mas não é assim que funciona. Em One Punch Man há muitos heróis e monstros fracos que não possuem feitos. Geralmente monstros que carecem de feitos costumam serem monstros mais fracos como ameaças de nível lobo que são ameaças urbanas. Esses monstros muitas vezes são randomizados e completamente destruídos por heróis de classe S como por exemplo o monstro cachorro-quente que teve o azar de enfrentar logo a Tatsumaki. O coitado teve o azar de se deparar logo com a número 2 da classe S e foi completamente engolido pelo seu tornado extremamente destrutivo. Isso que é a definição de azar. Mas voltando ao Daniel Park para analisarmos seus feitos. Ele é superior ao King Apryong velho que casualmente realizou um feito de nível grande construção pulverizando uma parte de um enorme portão de aço. Daniel é superior ao Gapryong velho pois despertou a curiosidade do Gyougi que queria ver o Daniel lutando contra o Gapryong no Prime, e ele não conseguiria determinar um vencedor. Com isso chegamos à conclusão de que Daniel conseguiria limpar todas as ameaças de nível lobo que apareceram em One Punch Man, e poderia até vencer algumas ameaças de nível tigre como o Homem Caranguejo, o Texugo Gigante, o Monstro Cabeça de Xícara, e o lutador de boxe que o Saitama enfrentou quando tinha cabelo, pois esses monstros mostraram feitos bem inferiores comparados aos feitos de Daniel. E posso citar ainda mais exemplos de feitos grandes em Loquismo que o Daniel escala acima ou muito acima, como por exemplo o Vasco que é muito inferior ao Daniel, e que conseguiu explodir uma bola de demolição com um chute comprimido. Na minha opinião o Daniel seria um herói de classe A rank médio, com capacidade de eliminar monstros de nível lobo e até nível tigre, o que despertaria o interesse da associação de heróis que fariam um recrutamento de Daniel, já que suas habilidades e artes marciais são bem interessantes, e o CQC é uma arte marcial extremamente poderosa que pode atingir pontos vitais ignorando a durabilidade convencional. Em One Punch Man mais especificamente no catálogo de heróis, nós temos a informação de quantos heróis seria necessário para vencer cada tipo de ameaça. O nível de desastre lobo pode ser combatido com até 3 heróis de classe C, ou um herói de classe B, ou seja, para o Daniel derrotar todas as ameaças de nível lobo ele precisaria ser equivalente a um herói de classe B ou 3 vezes mais forte que um herói de classe C. Claro que essa informação não é 100% de garantia pois dependeria do nível do herói de classe B e do nível dos heróis de classe C. Existem heróis de classe B mais fracos e com menos feitos que um herói de classe C. E a hierarquia da associação de heróis também é toda desorganizada e não tem tanta credibilidade. Assim como existem monstros extremamente fracos e inúteis em One Punch Man, também existem heróis tão fracos ao ponto de serem somente pessoas normais com armas que o Daniel atropelaria completamente. Um exemplo de um herói realmente fraco é o Baneiro. Baneiro é um criminoso encapuzado de classe C que comete crimes incendiando as coisas. Sua principal habilidade é atacar coquetéis molotovs em seus inimigos. Ele foi cercado pelo grupo Fubuki e tentou atacar eles com suas garrafas, mas isso falhou, e ele foi completamente dominado e espancado pelo grupo que não tiveram nenhuma dificuldade em se defenderem dos molotovs e nocauterem o elemento. A lista de habilidades cópias de Daniel é vasta e bastante longa. Como eu havia citado anteriormente que ele sabe todos os estilos de artes marciais, também falei sobre o poderoso CQC que eu acho uma das cópias mais poderosas dele. Se não a cópia mais poderosa, Daniel também utiliza o estilo de luta de Jityang Quack, um rei da primeira geração extremamente poderoso que utiliza suas mãos como lâminas massivas sendo tão forte que foi capaz de pulverizar uma parte de um cofre. Na minha opinião essas duas técnicas são as mais poderosas do Daniel. Tanto a cópia quanto as mãos cortantes são as mais letais também já que uma pode ser utilizada como uma lâmina cortando as coisas ao seu redor, e a outra mira nos pontos vitais do oponente, podendo afetar os órgãos internos. Se baseando nos inimigos que apareceram no início de One Punch Man, Daniel não teria nenhuma chance em derrotar esses monstros extremamente poderosos. Sentiria a pena dele se encontrasse a garota mosquito depois de absorver o sangue de muitas pessoas. Ou o poderoso rei do mar profundo que sairia do mar com sede de sangue e iria querer churrascar quem aparecesse em sua frente. Infelizmente não teria como Daniel fazer nada pela diferença de velocidade entre eles. Se o Daniel conseguisse reagir e desviar dos movimentos do rei do mar profundo, talvez ele conseguiria aplicar um CQC e tentar atingir o coração do monstro para pelo menos enfraquecê-lo ou até poderia derrubá-lo por isso, também teria o Marugori que meu Deus do céu, o desequilíbrio é ainda maior. Mas não se preocupe pois só iria piorar para ele se encontrasse monstros como Vacine Man e Azura Kabuto, que são monstros de nível dragão de alto nível que apareceram no início da série, mas foram desvividos tão facilmente pelo Saitama que a gente nem percebe que esses dois monstros são tão poderosos assim. Azura Kabuto em sua forma Carnage por exemplo foi capaz de enfrentar Super Aloy Darkshine em um audiobook. Darkshine é um dos heróis de classe S mais poderosos se não o mais poderoso da classe S fisicamente. Então o Daniel não teria uma chance sequer em vencer esses monstros, mas assim como os monstros de nível lobo e tigre, e também heróis fracos que Daniel conseguiria derrotar, também existem artistas marciais extremamente fracos ao ponto de serem randomizados por qualquer um, e não possuem um feito relevante sequer. Um exemplo de um personagem assim é Lin Lin.
Ela apareceu no torneio de artes marciais e foi completamente randomizada. Também temos outros artistas marciais que são extremamente fracos e que seriam completamente dominados por Daniel. Esses personagens que citei têm seus níveis em torno de parede a pequena construção, então não chegam nem perto de interagir com o candidato à lenda da segunda geração, e sentiria pena se esses personagens se encontrassem Daniel descontrolado em seu instinto superior. Daniel também poderia copiar todas as técnicas desses buchas e estender seu arsenal de cópias, ficando cada vez mais poderoso. Outra coisa que Daniel poderia fazer para se tornar mais forte seria se ele comesse uma célula do Orochi. Talvez ele se torne um monstro de nível demônio ou até dragão com um imenso crescimento de seus atributos físicos combinados com sua habilidade de cópia. Quem sabe isso faria o Daniel até mesmo copiar poderes de outros personagens da obra, apesar de que Haru em Quest Supremacy já conseguiu fazer algo semelhante copiando o rugido de Shoyun, então Daniel já poderia copiar habilidades sobrenaturais também. Mas claro, ele só conseguiria copiar habilidades que projetam energia e lançam em seus oponentes. Shoyun basicamente cria uma onda de choque em sua volta poderosa o suficiente para arremessar várias pessoas em sua volta. O arremesso pode ser tão poderoso que te enterra no concreto e cria crateras. Daniel só não conseguiria copiar habilidades mais abstratas como telepatia e telecinese. Sinceramente, só com as células do Orochi que eu consigo ver o Daniel bater de frente com ameaças dragão e demônio. Mas se ele recebesse os poderes de God aí, meu amigo, Daniel poderia se tornar uma ameaça nível Deus ou acima de dragão, já que até um morador de rua aleatório se tornou uma ameaça de nível dragão com os poderes dessa entidade. Imagina o quão poderoso Daniel ficaria com esse poder e o estrago que ele faria contra os heróis da Terra. E o quão poderoso ele seria em comparação ao Blast e sua equipe. Imagina a habilidade de cópia do Daniel junto de seu instinto superior amplificados pelos poderes de God, ele seria um demônio na Terra. E também seria interessante ver ele lutando contra Saitama e quantos socos do Saitama ele conseguiria suportar, e quais seriam os níveis desses golpes se o Daniel forçaria Saitama a lutar a sério e utilizar socos mortalmente sérios contra ele. Mas pra ser sincero, acho que Daniel como arauto de God seria top 5 no universo de One Punch Man, mas continuaria abaixo de um Garou cósmico da vida ou poderia até ser próximo dele em nível de poder. One Punch Man é bem difícil de evoluir por conta própria, já que além de você precisar estar extremamente determinado ao ponto de dedicar dias inteiros só por isso, você também precisa passar por várias experiências de quase morte. Mas claro que também vai depender do seu potencial, já que também tem chances de você se tornar um monstro extremamente fraco e ser completamente inútil. Confesso que seria bem interessante ver o Daniel copiando o punho da água corrente estilo pedra esmagadora do Garou e Silver Fang. Imagina ele copiando e aperfeiçoando a técnica. Seria simplesmente foda demais. Silver Fang também poderia treinar o Daniel para torná-lo mais forte. Imagina o quão poderoso ele ficaria com o treino do velhote. Arrisco a dizer que ele seria o aluno mais poderoso do Silver Fang apenas abaixo do Garou. Eu acredito que Daniel treinando com Silver Fang poderia se tornar até uma ameaça de nível demônio de médio a alto. Mas o que acham? Deixem nos comentários. Mas enfim, agradeço a você por ter visto o vídeo até aqui. Para ser sincero, eu não acho que Daniel chegaria tão longe se ele se deparasse com monstros de nível demônio a dragão. Mas talvez ele conseguiria até fazer alguma coisa se os monstros que ele encontrar tiverem níveis mais baixos como lobo e tigre. Vai depender muito da sorte do Daniel também. Daniel só conseguiria chegar realmente longe no universo de One Punch Man se ele comesse uma célula do Orochi ou recebesse os poderes de God, ou uma combinação das duas. Aí ele solaria quase 100% do verso abaixo apenas de God e Saitama, e possivelmente o Garou. Quero crescer mais aqui na plataforma e só depende da ajuda de vocês. Eu acredito que vou conseguir e tentar manter uma frequência melhor, mas enfim, espero que tenham gostado e é isso. Até mais.